Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Concentração de Matéria Orgânica no Solo e Viveiros de Aquicultura, parte 2, parte final, artigo de autoria do professor Claude Bode, da Universidade de Auburn, no Alabama, publicado na GAA em 2003, tá? Nós havíamos parado no ponto 5, certo? O ponto 5 trata da concentração de carbono orgânico nos sedimentos. Vamos olhar isso daí. A matéria orgânica, ela tem uma alta concentração de carbono na mesma, que em média é 58%. Então, a matéria orgânica é basicamente carbono, né? O elemento constituinte. As concentrações de carbono orgânico nos sedimentos de viveiros de aquicultura geralmente estão abaixo de 4%, certo? Abaixo de 4%. Em viveiros novos, o solo pode conter menos de 0,25% de carbono orgânico. Então, o que acontece? Né? Você começa com um solo mais mineral, à medida, né, que vai havendo a precipitação, plâncton morto, fezes dos animais, né, fertilizantes orgânicos, as carapaças de camarões, né, vai havendo aí um aumento da concentração de matéria orgânica. A quantidade de carbono orgânico no fundo de viveiros, ela vai aumentar, ela pode aumentar como resultado tanto do aumento da concentração de carbono orgânico nos sedimentos, como no aumento da espessura dos sedimentos, ou seja, a altura da concentração, a altura da coluna de sedimentos, tá? Então, mesmo que o percentual não se altere, né, se a camada, né, superficial dos sedimentos com matéria orgânica, né, se a quantidade de matéria orgânica na camada flocular ela cresce, né, você vai ter um aumento da quantidade. É o seguinte, digamos que, por exemplo, você tem 2% de carbono orgânico nos sedimentos, tá? E que a altura dessa coluna de sedimentos, ou seja, a espessura dos sedimentos, ela vai crescendo, tá? Porque vai havendo ali mais deposição de matéria orgânica, tá? Então, mesmo que não se altere o percentual de 2%, você vai ter mais matéria orgânica porque você tinha, por exemplo, 5 centímetros, né, de camada orgânica no fundo, aí você depois vai ter 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. Então, mesmo com 2%, a quantidade total de matéria orgânica cresce. A outra possibilidade é para uma mesma espessura dos sedimentos, uma mesma altura dessa coluna de sedimentos, sedimentos superficiais, você tem um aumento do percentual, digamos, fixa, né, a espessura 10 centímetros de matéria orgânica de sedimentos depositados, só que aí se eleva o percentual, era 2, vai para 3%, vai para 4%, vai para 5%. Então, mesmo não tendo se alterado a espessura dos sedimentos, a quantidade de matéria orgânica aumenta. Tá? Então, são esses dois fatores, a concentração, né, que vai variar aí de próximo de zero até valores que podem chegar acima de 10% de carbono orgânico, e você tem também aumento da quantidade da matéria orgânica na medida que a altura da coluna de sedimentos, né, sedimentos é todo aquele material particulado que precipitou sobre o solo original, certo? Então você vai ter ali material orgânico, material mineral, são os sedimentos. Se essa espessura aumenta, mesmo você tendo a mesma concentração de carbono orgânico ou matéria orgânica, a quantidade total de matéria orgânica aumenta, afinal de contas, o tamanho, né, a espessura dos sedimentos aumentou, tá? A concentração de carbono orgânico nos sedimentos, após um tempo, ela atinge uma concentração de equilíbrio,
que vai depender de alguns fatores. Vai depender das entradas de matéria orgânica e de nutrientes do viveiro, tá? Vai depender da temperatura e pH dos sedimentos, a quantidade de aeração mecânica, circulação e aeração da água de fundo, entre outros fatores, certo? Então vejam aqui esse gráfico, né? Essa figura no slide. A gente tem ali tempo no X e no eixo Y, carbono orgânico dos sedimentos, a concentração de carbono orgânico. Então ela cresce, né, até um determinado ponto quando você tem uma estabilização, né? Daquele ponto em diante o crescimento é mínimo ou nem acontece. A experiência, né, as pesquisas, as observações em viveiros de aquicultura mostram que isso acontece em torno de 3%, tá? Então começa lá embaixo, né, 0,2% a concentração de carbono orgânico. Aí com o tempo isso vai crescendo e chega nesse patamar de 3%. Aí você pergunta assim, mas por que que isso não continua crescendo de uma forma linear? É porque você tem dois processos inversos. Você tem a entrada, né, de carbono orgânico, de matéria orgânica, as fezes dos animais, tá? E você tem a saída de carbono orgânico através da decomposição bacteriana. Então, a parte daquele carbono orgânico que foi introduzido ali vai ser transformado em sais minerais, né? Vai ser decomposto, consequentemente você tem aí esse balanço entre a entrada, né, versus a saída. De tal forma que essa é a realidade que se tem de viveiro de aquicultura, né? Um crescimento inicial, aí quando se aproxima de 3%, você tem aí esse equilíbrio. Lógico que a gente está falando aqui de viveiros corretamente manejados, né? Que tem um manejo adequado. Se houver aí uma desatenção, né? Uma falta de cuidado, no tratamento do solo, na recuperação do solo, isso vai passar de 3%. Isso vai para 5%, 8%, até mais de 10%. Só que o que, que acontece? Você vai ter problemas sérios de má qualidade de sedimentos que vão afetar a qualidade da água, que vão afetar os animais e os prejuízos vão aparecer, tá? Os prejuízos vão aparecer. Esse equilíbrio da concentração de carbono orgânico nos sedimentos, ele acontece até rapidamente, né? Os primeiros anos após o início de operação daquele viveiro, você já chega nessa concentração de equilíbrio. Aí ele dá aqui um exemplo, tá? Em observações que foram feitas na estação de aquicultura lá da Universidade de Auburn, tá? Da Universidade de Auburn, que é essa bela imagem aérea que vocês veem aí, tá? Essa é a estação de aquicultura, né? Tem aí provavelmente umas 100 unidades aí, certo? Próximo disso. E foi nessa estação de pesquisa que a equipe, né, do professor Bode fez as observações sobre concentração de carbono orgânico nos sedimentos desses viveiros. Quais foram as observações? Sedimentos de viveiros com 2 anos de uso apresentavam 2,6% de carbono orgânico, tá? Outros bem mais antigos, com 23 anos de idade, né, viveiros já antigos, a concentração se elevou apenas para 3,1%. E os mais antigos da estação, com 52 anos de idade, esses viveiros, a concentração de carbono orgânico era apenas de 2,8%. Então vejam, em apenas 2 anos, né, de operação do viveiro, a concentração de carbono orgânico no fundo já atingiu a concentração de equilíbrio próximo de 3%. Tá?
Aí outras observações feitas em viveiros de tilápia da Tailândia, tá? Em viveiros de tilápia da Tailândia, que tinham idades de 1 a 10 anos, certo? Concentração média de carbono orgânico 1,9, né? Então, viveiros mais novos, 1 a 10 anos. E os viveiros mais antigos, né, dessa pesquisa que foi feita lá na Tailândia, de 31 a 40 anos de idade, tinha uma concentração média de carbono orgânico no solo de aproximadamente 2,5. Tá? Então, isso foge do pensamento leigo, né? Da concepção leiga que você poderia imaginar que a concentração de carbono orgânico não pararia de crescer. Né? Seria 2%, depois 5%, depois 10%, depois 20%, depois 40%. Mas lembrem que matéria orgânica entra, matéria orgânica sai. Você tem a deposição das fezes dos animais, só que essas fezes são decompostas pelas bactérias, aí você tem consumo de matéria orgânica, certo? De tal forma que, com os manejos usuais, né? Drenagem total, exposição ao sol, calagem, né? Aragem, com o tempo, essa concentração de matéria orgânica no fundo se estabiliza ali em torno de 3%, tá? Em torno de 3%. A massa de matéria orgânica no fundo dos viveiros aumenta com o tempo, à medida que a espessura dos sedimentos cresce. Isso aqui é o seguinte, né? Aquilo que a gente estava falando antes. Mesmo que estabilize em 3%, se a altura dos sedimentos cresce, você vai ter uma massa de matéria orgânica maior. Tá? Então, não é porque estabilizou em 3% que não tenha mais matéria orgânica naquele viveiro, no fundo dele. Porque você vai ter uma espessura de sedimentos orgânicos maior, ou seja, em toda aquela coluna de sedimento, em todas as profundidades, você tem 3%. Né? Só que quando você está interessado na quantidade total, na massa de matéria orgânica, se essa espessura aumenta, claro, né, que vai haver um aumento na massa, da quantidade de matéria orgânica, mesmo que a concentração seja constante. Por exemplo, sedimentos, né, dos viveiros experimentais lá da Universidade de Auburn, tá? Eles continham uma concentração de matéria orgânica entre 2 a 3%, tá? Só que naqueles com 2 anos, naqueles viveiros com 2 anos de idade, a espessura do sedimento, ou a altura dessa coluna de sedimentos, 5 centímetros. Os viveiros com 23 anos de idade, essa espessura do sedimento já passou para 25 centímetros. E, finalmente, os viveiros mais antigos lá da estação, que tinham mais de 50 anos de idade, tinham 45 centímetros, quase meio metro de sedimentos. Ou seja, material que não existia, né, quando o viveiro foi construído. Né? Material que se depositou sobre o solo original. Tá? Então, apesar de todos terem aí entre 2 e 3% de concentração de carbono orgânico, os viveiros mais antigos, por terem uma coluna de sedimentos bem maior, né? Mais de 9 vezes maior em relação aos mais novos, a massa de matéria orgânica era muito maior. Tá? Entretanto, apenas a matéria orgânica na camada flocular e na camada fluida ou superficial dos sedimentos afetam a qualidade da água. É aquilo que a gente estava falando, né? Quando você pensa em desassorear o viveiro, né? Aí o interesse é remover toda essa camada que sedimentou, tá? Você vai retirar inteiramente os sedimentos para reconstituir o, a configuração, né? A profundidade original. Mas quando a gente pensa
apenas sobre o efeito da qualidade do sedimento sobre a qualidade de água, o que interessa são os sedimentos superficiais, a camada flocular, a interface água-sedimento, e a camada superficial, que é uns 5 centímetros. Então, mesmo que você tenha abaixo daqueles 5 centímetros iniciais de camada superficial, você tem aí mais 40 centímetros de camada de sedimentos mais profundos com matéria orgânica, tá? As reações anaeróbicas que acontecem nessa camada mais profunda, elas podem não afetar a qualidade da água, podem não deteriorar a qualidade da água, desde que você trate a camada flocular e você trate a camada superficial, tá? Então é isso, existe essa estabilização na concentração de carbono orgânico ou matéria orgânica, até rápida após alguns anos de uso, já estabiliza ali naquele percentual de 3%, só que vai assoreando, né? A espessura, a altura da coluna de sedimentos vai crescendo, então a massa de matéria orgânica vai aumentando, tá? Só que essa matéria orgânica que está nas camadas mais profundas, elas não têm grande relevância, porque não afetam diretamente a qualidade da água de fundo, tá? Vamos agora para o ponto 6, tá? O ponto 6 vai tratar da decomposição da matéria orgânica, tá? Vamos ver aí. Decomposição da matéria orgânica, certo? Vamos ver aqui. Os principais problemas que a decomposição da matéria orgânica no fundo trazem, né, para a qualidade de água são a remoção do oxigênio dissolvido da água, né, as condições anaeróbicas que se formam na interface sedimento-água, que é a camada flocular, e a liberação de metabólitos tóxicos, tais como amônia, nitrito e gás sulfídrico, para a água de fundo, certo? Esses problemas podem até acontecer em viveiros novos, que apresentam uma concentração de matéria orgânica baixa, desde que se faz que aconteça, por exemplo, uma alta taxa de arraçoamento, né, que produza um fitoplâncton abundante e uma camada flocular espessa. Então, se um viveiro novo, por exemplo, tá, mas que recebe uma carga pesada de arraçoamento, porque está trabalhando num sistema intensivo, em pouco tempo, né, você já vai ter aí um sedimento deteriorado, mesmo no viveiro novo, pela quantidade elevada, né, de matéria orgânica, fezes animais, plâncton novo, que vão chegar ali na camada flocular e na camada superficial. Isso também pode acontecer, esses problemas também acontecem em outros viveiros, mesmo que não tenham esses fatores, ou seja, mesmo que a taxa de raçoamento seja moderada, baixa, né? Mesmo que o fitoplâncton não seja excessivo, certo? Você pode ter problemas de consumo de oxigênio da água a partir do fundo, né? Problema de liberação de compostos tóxicos para a água, se, né, as concentrações iniciais de matéria orgânica do solo forem elevadas. É o que acontece, por exemplo, quando não se trata, né, o solo ao final do ciclo. Você já inicia o próximo ciclo com uma concentração, uma quantidade de matéria orgânica alta no fundo, certo? Então você ainda não colocou nem 1 quilo de ração na água, não forneceu ainda nem 1 quilo de ração aos animais e já está havendo ali no fundo um consumo de oxigênio elevado, certo? É, a, a camada flocular dos sedimentos, ela, apesar de aparentemente ser fácil de trabalhar, não é bem assim, porque as amostragens da camada flocular geralmente também trazem de material da camada superficial.
Porque a camada flocular é uma camada de água com a grande concentração de material particulado em suspensão, orgânico principalmente e inorgânico, certo? Então você trabalharia com uma garrafa de coleta de fundo. Só que quando você vai coletar essa amostra de fundo, acaba ali pegando também, né, a garrafa acaba ali perturbando a superfície dos sedimentos e você acaba coletando ali sedimentos superficiais, tá? Os métodos para determinar a matéria orgânica ou a concentração de carbono orgânico nos sedimentos, eles não diferenciam o que é matéria orgânica lábil ou altamente biodegradável e matéria orgânica refratária ou de baixa biodegradabilidade. Por conta disso, torna-se difícil, muitas vezes, interpretar os resultados de concentração de matéria orgânica em amostras, né, tiradas do fundo de viveiros de aquicultura, certo? De todo modo, a maior parte da matéria orgânica biodegradável ela se concentra nos 5 centímetros superficiais dos sedimentos, certo? Nos 5 centímetros superficiais dos sedimentos. Quando os viveiros são drenados para despesca, a camada flocular, assim como as partículas finas dos sedimentos, são liberados nos efluentes, certo? Eles são drenados para fora do viveiro. O tempo ideal de amostragem do solo do fundo, né, de viveiros para análise de matéria orgânica é logo após a drenagem para despesca, tá? São os 2 momentos ideais para fazer a amostragem. Logo após a despesca, com o solo ainda úmido e pouco antes do preenchimento do viveiro com água para início do próximo ciclo, tá? Então você faz uma amostragem do viveiro seco, né? Em 2 momentos, após o ciclo, ao final, logo em seguida, e antes de iniciar o ciclo seguinte. Aí temos aqui uma tabela, tá? Que ela apresenta o seguinte: classificação do fundo, né? Da qualidade dos sedimentos de viveiros de aquicultura em função da concentração de carbono orgânico, tá? Vejam ali, tem carbono orgânico nos sedimentos, percentual, né? Menor que 1, 1 a 3, 3,1 a 15, maior que 15%, e os comentários, certo? Vamos começar aqui por baixo. Se você tiver menos de 1% de carbono orgânico nos sedimentos, é um solo classificado como mineral, a concentração reduzida de matéria orgânica, tá? Esse solo ele não é apropriado para a aquicultura porque não estimula o desenvolvimento do alimento bentônico, tá? Desenvolvimento do alimento bentônico. Entre 1 e 3% ainda é classificado como um solo mineral, a concentração de matéria orgânica é moderada e é a faixa ideal para a aquicultura, certo? Você tem aí uma quantidade de matéria orgânica que estimula o desenvolvimento do bênton, né, do alimento natural bentônico, só que não é uma matéria orgânica elevada que cause uma demanda por oxigênio alta, né, preocupante, criando condições anaeróbias. Tá? Entre 1 e 3% é considerada a faixa ideal. Acima de 3 até 15 já é um solo orgânico, concentração elevada de matéria orgânica, você tem que tratar esse solo ao final do ciclo para não ter problemas com oxigênio na água, não ter problemas com substâncias tóxicas, substâncias reduzidas, metais que causem estresse aos animais. Acima de 15%, né, por cento de carbono orgânico, é um solo orgânico, concentração excessiva de matéria orgânica inapropriado para a aquicultura. Então seria difícil até tratar um solo desse com tanta matéria orgânica, né? Talvez fosse o caso de desassorear, remover sedimentos, né?
depois tratar o viveiro que teve essa remoção, esse desassoreamento, para você começar a trabalhar, certo? De tal forma que nós temos aí essa faixa ideal 1 a 3% de carbono orgânico, certo? 1 a 3%. A matéria orgânica do solo, ela se decompõe mais rapidamente em condições aeróbicas, tá? Você ter ali naqueles sedimentos superficiais pelo menos 1 miligrama de O2 dissolvido na água intersticial ou água dos poros, certo? É importante também que o pH esteja entre 7 e 8 para maior atividade decompositora. Portanto, né, a secagem do fundo do viveiro entre os ciclos de produção, certo? A aplicação de materiais para calagem, para corrigir, neutralizar a acidez do solo, a aragem, né? Utilizando discos que promovam um maior contato do solo com o ar para acelerar a decomposição da matéria orgânica, são todos manejos importantes e necessários para o tratamento e a recuperação desse solo. O que é que acontece? Termina o ciclo, né? Você vai ter algo, uma concentração de matéria orgânica entre 3,1 e 15, né? Aí é feito o tratamento, exposição ao sol, né? A secagem total. Aí você vai fazer a aplicação do calcário, a aragem. Ao final desse tratamento do solo, a concentração de matéria orgânica vai ter reduzido e vai voltar para a faixa ideal, é o que se espera, entre 1 e 3%, tá? Entre 1 e 3%. Se você não fizesse nada, nenhum tratamento, né, permaneceria ali uma concentração maior que 3, que já é considerada elevada, tá? E juntamente com isso, como a espessura do sedimento, ciclo após ciclo, vai crescendo, né? Você vai tendo aí, com esse assoreamento do viveiro, você vai tendo aí uma quantidade de matéria orgânica cada vez maior, certo? O fundo dos viveiros raramente necessitam ser drenados, permanecer secos por mais do que 10 a 15 dias. Né? Antes disso, geralmente já se concluiu o tratamento. A maior parte da matéria orgânica lábil ou biodegradável vai se decompor dentro desse espaço de tempo. Né? No máximo, aí, 2 semanas, a parte biodegradável já vai ser mineralizada. Após 2 ou 3 semanas, os solos podem apresentar um teor de umidade tão baixo, podem se tornar tão secos que prejudica a atividade microbiana. Tá? Quem decompõe, né, a matéria orgânica durante a drenagem, né, no período de tempo em que o viveiro está seco, é a atividade dos raios UV do sol e a atividade microbiológica. Tá? Ambas são importantes, ambas se complementam. Tá? Então, pensando na atividade microbiana, se seca demais, se o solo fica muito seco, mata as bactérias, você perde aí o tratamento biológico, né? Isso não é interessante. Então, isso deve concluir, esse período de tratamento deve terminar antes que esse solo se torne tão seco a ponto de matar essas bactérias que realizam a decomposição. A análise de solo podem ser feitas pouco antes do enchimento, né, dos viveiros, para determinar quanto de matéria orgânica ainda permaneceu, certo? Então é isso. Terminou o ciclo, fez a drenagem total, seja para despescar, seja para tratar o solo. Pouco depois dessa drenagem, né, você faz as amostragens para determinar a concentração de matéria orgânica final, né? Aí faz-se o tratamento nessas 2 semanas, por exemplo, né? E ao final desse período de tratamento, secagem, calagem, aragem, exposição ao sol, faz uma nova amostragem do solo para você ver
o depois, é o famoso antes e depois, né? Antes do tratamento, no final do ciclo, a concentração de carbono orgânico era tal, X. Após o tratamento, né, você passou para a concentração Y, né? Para você ver aí o grau de sucesso que você teve com o tratamento desse viver. O pessoal está com 30 minutos, eu vou dar uma paradinha, tá? Falta aí pouca coisa, mas para comentar com mais tranquilidade, né? Eu vou fazer isso, eu vou dar uma paradinha, fica a terceira e última parte no bloco seguinte. Até já, tá?